Mas hoje eu quero compartilhar de uma ferramenta que ela anda junto com a oração. A oração anda sozinha sem ela, mas o jejum não anda sem a oração. Então hoje nós vamos falar sobre a importância e o poder do jejum. Existem 3 fatores fundamentais para nós termos um bom relacionamento com Deus. Então, se eu falei de oração e se eu falei de jejum, existe mais um fator importante. A primeira delas é a leitura da palavra, que é o manual da vida cristã. E através da Bíblia, todas as nossas dúvidas elas são tiradas. E se somos profetas dessa geração, temos que saber usar a ferramenta de jejum de forma poderosa e saber qual é o momento e a hora de jejuarmos. Amém? O segundo item que eu falei que era a oração. Qual é a importância da oração? A oração é a expressão que revela a intimidade do relacionamento de Deus no poder do Espírito Santo sobre o senhorio de Jesus Cristo. A oração sem Jesus Cristo não tem poder, mas a oração com Jesus Cristo ministrada, direcionada pelo Espírito Santo, ela é poderosa. Então, se você juntar a palavra de Deus e a oração, você tem acesso ao céu, você tem acesso às autoridades espirituais, você tem acesso a Deus, ao Santo dos Santos. E agora vamos falar um pouquinho de jejum. E o jejum? Terceira ferramenta importante. Palavra, oração e jejum tem que andar junto. Porque se você não estiver respaldado pela palavra de Deus, você pode estar praticando o jejum errado. E o que Deus não quer é que você passe fome à toa, porque na verdade Deus nunca quis que você passasse fome. O sentido do jejum não é só se abster de alimentos, vai além disso. E por esse ensino, ele não seja perdido na sua vida e que você passe de geração em geração. O jejum que mais me marcou na minha vida foi os jejuns que eu fazia com o pastor Marcelo quando nós começamos o nosso ministério. Na verdade não foi bem o ministério, foi antes de começar o ministério. Nós estávamos vivendo uma vida bastante restrita, com muita luta espiritual, muita luta financeira, muita luta relacional. Nós tínhamos alguns anos de casado. Jejuávamos como a maioria das pessoas faz, uma vez por semana, ou uma vez em nunca, ou só quando tem um problema, sabe? Mas quando nós compreendemos a importância do jejum, eu e o pastor Marcelo criamos um hábito e nós éramos bem jovens. Isso trouxe um marco na nossa vida. Nós jejuávamos 40 dias, porque eu entendia, porque por ser uma só carne com Ele, nós somos um só corpo, uma só alma e um só espírito. Então, jejuar 40 dias é bastante desafiador. São poucas pessoas que conseguiram fazer esse jejum de 40 dias. Jesus foi um deles. A pastora Elisa jejua, mas a pastora Elisa jejua desde pequenininha. Os meus filhos jejuam desde pequenininho. O Fernando e os filhos do Fernando que vem na escola de profetas também jejuam. A sua filha jejua, né? Todos os nossos filhos jejuam, porque nós somos os instrumentos de Deus para ensinar a próxima geração a importância do jejum. Jejum não é dieta. O que é jejum, gente? Vamos lá. Jejum é abstinência total ou parcial de alimento por um período, por um propósito específico. Ele pode ser com finalidade espiritual ou até mesmo medicinal, visto que o jejum traz tremendos benefícios físicos, como desintoxicação que produz no corpo. Você sabia disso? Que o jejum, ele é benéfico para a sua saúde? Enquanto você acha que você está sofrendo e morrendo de fome, o seu corpo está sendo desintoxicado? Olha só, vou dar alguns exemplos da importância do jejum. Um jejum chamado intermitente. Esse jejum é um jejum científico, você pode procurar na internet. E hoje ele é muito falado. Muitos atletas, fisioterapeutas fazem uso desse jejum. E essa temática para mim ela é muito importante, porque como professora eu ensino a jejuar. E eu vi um vídeo de um médico
jejum intermitente, mas ele entendeu que o jejum intermitente sem a oração não tem valor. Mas como ele não é cristão, então ele faz meditações, ele faz outros tipos de reflexões, ele invoca as suas entidades. Então, ao mesmo tempo que ele ensina um jejum medicinal que desintoxica, que cura o corpo, porque quando nós jejuamos, as células mortas, você ativa as suas células de defesa e as suas células de defesa começam a destruir as suas células tóxicas e começa a expelir, você começa a suar, você começa às vezes tremer, você começa às vezes urinar, ou fazer o número 2, para não falar outra coisa. Mas isso é científico. E o que eu estou aqui para te dizer é que o jejum, ele é espiritual, mas ele afeta o nosso corpo. Mas ele não afeta para nos prejudicar. Ele pode sim nos prejudicar se fizermos de forma errada e de forma equivocada. Um outro tipo de jejum que é muito feito é o jejum para cirurgias e exames, né? A maioria de nós, quando vai tirar sangue, precisa ficar 8 horas, 12 horas, 14 horas em jejum. Então você sabe que você precisa, o corpo precisa, os médicos precisam, os cientistas, as pessoas que trabalham com isso, precisa que a gente jejue por algum fator, para ver as células, os excessos que existem de células tóxicas, para identificar a doença que existe. E um outro tipo de jejum que eu quero compartilhar com você, que é o jejum das religiões. Não pense você que nós, os cristãos, somos os privilegiados em jejuar. Eu quero te dizer que quem jejua mais do que nós são os filhos das trevas. Se você for ler os livros sobre a ciência da religião, você vai ver religiões não cristãs, chamadas de seitas, ou heréticas, ou satânicas, elas fazem jejuns, porque as entidades, os demônios, exigem deles o jejum. Além do jejum, eles cobram valores absurdos, e aí a entidade, além de aprisionar a vida da pessoa, a pessoa paga o preço financeiro, paga o preço do jejum, e aquela entidade vai lá e faz aquilo pelo qual ela foi paga. Mas nós fazemos jejum para quê? Para que é que nós fazemos jejum, queridos? Na Bíblia não existe regra fixa para jejuar e como jejuar, né? O jejum, ele é algo pessoal, mas a Bíblia dá alguns nortes, ela nos dá diretrizes por exemplos bíblicos. Então nós falamos alguns das minhas experiências, de Daniel, de Jesus. O próprio Deus precisou jejuar. Se Jesus precisou jejuar, eu não preciso jejuar? Então, queridos, o jejum é tão importante quanto a oração. A temática da oração, ela é fundamental para os dias de hoje e para toda a eternidade, porque vamos continuar orando, porque a oração é a comunicação entre nós e Deus. E o jejum é uma das ferramentas mais poderosas que Deus nos deu, aliada à oração, aliada à palavra, porque a Bíblia do Senhor diz, a palavra do Senhor diz que tem casta, que só sai com jejum e oração. E se você quiser ter vitória na sua vida, eu quero te desafiar nessa semana a fazer um jejum. Seja ele de doce, seja de televisão, de videogame, seja ele de Coca-Cola, seja ele de filmes. Você não precisa se abster totalmente. Você pode fazer jejum de pão e água. Eu só peço que você evite fazer jejuns drásticos, porque na situação que nós estamos, o nosso corpo não pode ficar debilitado, nossa imunidade não pode abaixar. Então não existe regra para jejum. 14 anos. E com quem você aprendeu a jejuar? Você. Comigo? Que bom. Tá vendo como uma mãe instrui bem o seu filho? Mas na escola de profetas, no Profeta Kids, você chegou a jejuar? Sim. E o que você jejuou lá no Profeta Kids? Doce. E como foi pra você que gosta de comer doce? Nossa, foi... Terrível. Foi terrível. Não foi muito bom não, mas hoje eu entendo que foi bom pra mim. Foi difícil? Difícil. Quantos anos as nossas crianças no Kairos Kids começam a jejuar? A partir de que idade? Desde pequenininho, dos 9, 8 anos pra cima. E hoje você tem base para jejuar? Tem. Glória a Deus. Você viu como é importante nós ensinarmos os nossos filhos a jejuar desde pequenos?
Aqui na escola de profetas, no Profeta Kids, os nossos filhos jejuam semanalmente. Às vezes eles jejuam doce, às vezes videogame, às vezes eles jejuam refrigerante. E assim, se naquela semana eles jejuam doce, nós bonificamos, abençoamos eles com doce. Então, se é chocolate, aí na outra semana a gente dá chocolate para eles e faz uma festa. A gente transforma o jejum e não em algo que a gente sofre, mas em alegria, porque vai vir uma recompensa através desse jejum. Nós não estamos barganhando com Deus, mas nós estamos fazendo exatamente aquilo que Jesus disse que teríamos que fazer. E eu quero compartilhar também a história do Samuel. Samuel, conta pra mim um pouquinho da sua história de jejum. Quer ficar de pé? Não? Tá ótimo. Minha história de jejum, não lembro de uma específica, mas tem uma na Bíblia que me chama muita atenção, que é o jejum de Daniel, que ele faz de 21 dias. Ele pede algo para Deus e naquele mesmo instante Deus manda um anjo para ele. Só que esse anjo é preso nas regiões celestiais. Então Daniel não entendia por que Deus não respondia a ele. Então ele começou a se consagrar, ele começou a se sacrificar para receber essa oração, para receber o pedido dele. E então Daniel faz esse jejum de 21 dias. E o que eu tiro de lição dessa história dele que ele vivenciou é que quando nós nos sacrificamos e quando nós nos entregamos a Jesus, a Deus, os reinos celestiais, eles se prostram, olham pra gente e Deus tem a maior alegria de nos abençoar e de nos querer dar o que pedimos. Amém. Obrigada, filho. E é verdade, porque a Bíblia diz que quando Daniel aplicou o coração dele a buscar ao Senhor, Deus respondeu imediatamente a sua oração. E ele perseverou por 21 dias. E como Samuel mesmo falou, nesses 21 dias houve uma guerra no céu. Olha só, quando você jejua, algo sobrenatural acontece. Os céus se abalam por causa da sua oração e por causa do seu jejum. Então eu quero te desafiar, seja você criança, seja você jovem como o Natan, seja você adulto como Samuel, como eu, como o Fernando. Fernando, você também deve ter seus momentos de jejum, né? Eu tenho os meus momentos de jejum. E só para compartilhar, né? Eu cheguei a perguntar para o Natan, qual o jejum da Bíblia que te marcou? Aí ele falou para mim que era o de Jesus, né? Dos 40 dias. E eu falo para ele que para mim também, porque a minha história com o pastor Marcelo, o nosso ministério foi marcado por um jejum, por vários jejuns de 40 dias. E então eu fazia num dia e ele fazia no outro. Eu fazia num dia e ele fazia no outro. E sabe o que aconteceu? Deus nos uniu, porque nós orávamos, nós jejuávamos junto. Então é uma forma de unir os casais, é uma forma de unirmos as forças, as nossas energias e não nos abatermos, porque a Bíblia diz que o jejum não é para você ficar com cara feia, amarrada, parecer para os outros que está triste ou que está doente, mas que você saiba que os céus estão se movendo em seu favor. Não foi uma, nem duas, nem três vezes que eu e o pastor Marcelo fizemos esse jejum. E eu me lembro que um dia nós fomos provados, porque eu fui provada num dia e ele foi provado no outro. Nós fizemos um jejum de carne, nós decidimos fazer um jejum de carne. E aí nós fomos para um churrasco. Queridos, pensa, como eu comi pão, como eu comi salada e não comi a carne. Depois teve um outro jejum que nós fizemos que foi de arroz. Pensa que nós fomos numa festa, só tinha risoto. Nossa, como foi difícil aquilo para nós. Mas nós honramos ao Senhor. Mas teve um dia muito especial, um jejum que nós fizemos em família. E foi quando os meus filhos começaram a aprender sobre o jejum. Foi no Profeta Kids, quando nós começamos a implementar este projeto, para as crianças saberem que isso é normal e que isso deveria ser normal. Que os nossos filhos devem ver os nossos pais, ver os nossos avós, os nossos tios jejuando. Então nós fizemos pela primeira vez um jejum coletivo nos 100 dias de jejum e oração da Escola de Profetas, que começa sempre em agosto. Nós fizemos 100 dias de jejum e oração de Coca-Cola. Era aquilo que todos nós mais gostávamos. Nós temos uma foto, né?
E como é que foi pra você, Natan, fazer o jejum de Coca-Cola? Nossa, foi difícil. Eu ainda mais gostava muito e, tipo, pegaram de surpresa do nada. Do nada eles chegaram e falaram assim, agora a gente vai fazer 100 dias de jejum de Coca-Cola. Nossa, quando chegou no último dia, eu glorifiquei, né, a Deus. E nós brindamos, nós temos uma foto. O Davi, gente, ele era pequenininho, eu acho que ele tinha o quê? Uns 4 anos, 5 anos, né? Nós temos a foto, eu posso postar para vocês verem depois nas redes sociais, mas nós temos uma foto, nós brindamos com Coca-Cola e tomamos, porque no último dia dos 100 dias de jejum e oração, nós fazemos uma festa e nós, os alunos, nós trazemos para a igreja, montamos uma mesa, um banquete, todos nós entregamos esse jejum. Então quem faz jejum de café traz café, quem faz jejum de doce traz doce, a gente divide um pouco de salgado, um pouco de doce, enfim. Queridos, jejuar, ele é um momento, não é de dor, é de festa. Que se eu e você orarmos e começarmos a jejuar, os céus vão se abalar, porque assim como Samuel pregou e disse que o que chama a atenção dele é que quando nós aplicamos o nosso coração a buscar a Deus, inclinarmos o nosso ouvido ao Senhor, os céus vêm em nosso socorro e a resposta vem. E sabe qual foi a resposta de Daniel? Para libertar uma nação. O que você mais quer no dia de hoje? Que o Brasil seja liberto. Então que façamos o jejum de Daniel como um desafio nos próximos 21 dias. Existem diferentes jejuns, mas essa semana, como lição de casa, você vai se abster de alguma coisa e você vai poder orar e você vai ter autoridade para repreender todo o principado e potestade, porque essa casta que domina a nossa nação e que domina a sua vida, a sua casa, vai cair por terra em nome de Jesus. Amém?